Olá, nesse vídeo eu vou resolver mais um problema que enviaram no Google Forms, uma questão de matemática do ITA, que vai levar em consideração desigualdade trigonométrica, né? Ele dá um intervalo para você do primeiro quadrante, pede para você resolver essa inequação, tente resolver sozinho e bora lá conferir a solução desse problema. Bom, trouxe as principais informações, né? Aqui você tem que estar ciente da transformação de soma ou subtração em produto. Nesse caso vai ser a subtração. E a gente vai utilizar, né, o famigerado prostáférese. Primeiro a gente utiliza a semidiferença para esse caso. Então, você ficaria com isso aqui. 2x menos o outro argumento, dividido por 2. E o cosseno da semissoma, né? Mais tranquilinho. Isso tem que ser maior que zero segundo o programa. Então ficamos com 2 vezes seno. Vou ajeitar um pouco, né? Ficamos com isso aqui. Tudo dividido por 2, cosseno 5x mais π sobre 2 maior que zero. Bom, esse sinal negativo, ele é um problema, eu vou jogar para fora, e quando eu jogar para fora eu vou ter que trocar o sinal da desigualdade. Então eu jogo para fora, fico com x mais π sobre 2, mais π sobre 2 assim, e troco o sinal para menor que zero. O que isso significa, né? Significa que ou esse produto é mais, ou este outro produto é menos, ou, em um segundo caso, né, trocando sinais. Então, você percebe que eu vou precisar de um S1 e de um S2 que contemple essas possibilidades. E o nosso S, que é o que o exercício está pedindo, o conjunto de solução vai ser S1 união S2, porque são duas possibilidades que não se excluem, né? Então vou fazer o S1 primeiro, né? A gente precisa lembrar que o x está no primeiro quadrante, ou seja, 0 menor ou igual a x menor ou igual a π sobre 2. E o que eu vou fazer aqui com essa desigualdade é tentar chegar em cada um desses argumentos. Primeiro eu vou tentar fazer com o argumento ali da função seno. Então o nosso objetivo é transformar essa desigualdade utilizando aquele argumento em mente. O que eu vou fazer? No primeiro momento eu vou dividir por 2 todo mundo e eu fico com isso aqui. Daí eu vou somar π sobre 4 em todo mundo e daí eu vou ficar com isso aqui. π sobre 2, né? E, portanto, o meu argumento lá da função seno, ele está compreendido entre π sobre 4 e π sobre 2. Então, por enquanto, eu não estou resolvendo em si, né, a desigualdade ali, eu estou só remodelando esses argumentos. Consegui fazer isso para o argumento ali da função seno. Agora, dando uma olhada novamente no argumento da função cosseno, vou fazer a mesma coisa. Vou multiplicar por 5, dividir por 2, depois adicionar o π sobre 2. Então, começamos do primeiro quadrante. Eu multiplico por 5 dividido por 2. Fico com isso aqui. Multiplico por 5 dividido por 2. Aí eu somo, né, um mais π sobre 2. Aliás, um mais π sobre 4. Então, eu ficaria com π sobre 4, 5x sobre 2 mais π sobre 4, menor ou igual a 6π sobre 4, ou seja, 3π sobre 2. E perceba, né, que eu fiquei com o argumento da função cosseno, que é justamente isso aqui que eu estou reescrevendo. Então, encontramos os argumentos de cada uma das funções seno e cosseno. Agora a gente precisa analisar justamente o sinal. Quando que o seno é positivo, quando ele é negativo. Bom,
eu vou trazer justamente os dois argumentos para perto aqui do nosso canvas. Tá, então só para fazer um reminder, né? Esse aqui é seno, argumento da função seno, e esse aqui é cosseno. Então eu quero o primeiro caso que o seno seja positivo. Então o seno desse argumento, né, vai ser positivo, e isso é verdade sempre. Né? Isso é verdade sempre porque se você analisar bem esse argumento aqui, né, mais interno, esse argumento, ele está no primeiro quadrante e o seno de um ângulo de primeiro quadrante é positivo. Então tem que analisar, na verdade, quando que o cosseno é negativo. E a gente vai ter que analisar isso com mais calma, né? Vou fazer aqui um círculo trigonométrico. Mais ou menos. E bom, como vocês podem ver, o argumento da função cosseno ele vai do π sobre 4 até o 3π sobre 2. Então ele vai até aqui. Então ele faz esse movimento até chegar naquele ponto de baixo. Quando que o cosseno, nesse domínio que eu estou lidando, né? Aqui deveria ser uma linha cheia. Deixa eu apagar. Que é uma linha cheia, né? Por causa do sinal de menor ou igual. Então, ele faz esse movimento, né? Quando que o cosseno é negativo nesse intervalo roxo? Ele vai ser negativo a partir do momento que ele for maior que π sobre 2 e vai indo, né? Então, para aqueles casos. E, portanto, o seu S1, a princípio, ele vai ser isso aqui. O argumento da função cosseno é este aqui. E ele vai até o 3π sobre 2, né? Beleza? Então é isso, você resolve isso aqui para chegar no S1. Multiplica todo mundo por 2. 5x mais π sobre 2 aqui. Fico com 3π, depois subtraio π sobre 2 de todo mundo. Bom, 3π sobre 2 menos π sobre 2 dá 5π sobre 2. E, por fim, eu divido todo mundo por 5, né? Então, ficamos com isso aqui. Opa, x π sobre 2. Então, esse é o seu S1 no início aqui. Vou colocar ele em vermelho, já que eu coloquei ele em vermelho lá em cima. Beleza, agora a gente tem que fazer o S2. Mas, para nossa sorte, o S2 não tem solução. Por quê? O S2 a gente vai trocar, né? O seno vai ser negativo, mas isso não acontece porque eu disse, né, para vocês que o seno de um argumento ou de um ângulo que esteja no primeiro quadrante, ele é positivo. E você quer, pela desigualdade, que ele seja negativo, ou seja, não tem como. Por si só, isso já configura o caso vazio, né? Porque você tem que satisfazer uma coisa e outra, ó. Você tem que satisfazer que o seno seja positivo e o cosseno seja negativo, ou você satisfaz que o seno é negativo e satisfaz que o cosseno é positivo. Como nesse caso, o seno não vai ser negativo, não existem valores de x para os quais o seno daquele argumento vai ser menor que zero, então você tem um vazio, e vazio intersectando qualquer outra coisa vai dar vazio, e portanto o S2 vai ser vazio. Mas não tem problema o S2 ser vazio, porque o nosso conjunto de solução ele é a união desses conjuntos. E união de vazio com não vazio ou com conjunto é o próprio conjunto, né? Então o S vai ser o próprio S1, ou seja, π sobre 10. É melhor escrever de outra maneira para não envolver a escrita ali do x. Então, π sobre 10, né, até o π sobre 2.
Essa é a sua resposta. Daí, se você quiser conferir, né, novamente, de fato é a sua resposta. Apesar de ter sido mal digitado, porque na verdade você teria o sinal de menor igual, né? Não sei o que aconteceu, mas você marca a alternativa A, que é a alternativa correta desse problema. Problema clássico, né? Com o empecilho de você ter que lidar com essas manipulações para você chegar nos argumentos corretos e avaliar ali, né? O círculo trigonométrico, ter uma boa noção de conjuntos, né? A álgebra de conjuntos, essencialmente, e ter a lógica matemática muito bem estruturada e consolidada no seu cérebro, basicamente, né? O ITA deixou de cobrar conjuntos explicitamente, mas ele ainda cobra conjuntos em questões que não tem aquela coisa de união, interseção, complementar, porque veja só, né? Ele pode cobrar muito melhor a matéria em matérias que não sejam as de conjunto. Se o aluno não tiver uma boa noção de conjuntos e lógica de matemática, dificilmente ele vai conseguir resolver isso aqui, né, com um aproveitamento, com o entendimento do que ele está fazendo, né? E numa segunda fase, isso é extremamente importante, né? Você dominar a escrita matemática e saber o que você está fazendo, né? Não ficar dependendo da sorte, basicamente. Muito obrigado aí ao Leandro, que enviou essa questão, ótima questão. E eu vejo vocês num próximo vídeo.